Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 118, a partir do versículo 5. Salmos se encontra no Velho Testamento, no meio da Bíblia. Capítulo 118, versículo 5. Preste bem atenção. Nós passamos, muitas vezes, por momentos difíceis, tribulações, perseguições, muitas vezes se levantam contra nós. Passamos por momentos de pressão e adversidades. E Jesus até mesmo, ele já havia nos advertido, avisado a respeito disso. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E foi o caso do salmista Davi. Ele se encontrava cercado por inimigos, adversários, pessoas mal intencionadas que queriam ver o fim dele. E nós vamos ver aqui na palavra qual que foi a atitude, a postura, a posição de Davi em meio à perseguição, em meio à tribulação. O que ele fez diante dessas circunstâncias contrárias? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Então, Davi, ele não se escondeu do problema, da adversidade. Davi, ele não desistiu. O salmista não fugiu daquela tribulação, mas em meio à tribulação, ele invocou o Senhor o ouviu e deu folga para ele. Ou seja, folga significa descanso. Deus trouxe o descanso para o salmista, daquela luta, daquela tribulação. Mas para que ele tivesse descanso, para que ele prevalecesse, a posição, a atitude dele, a postura foi de fazer o quê? Invocar o Senhor, ou seja, ele clamou, ele orou, ele buscou a Deus no meio daquela tribulação, daquele problema o qual ele estava passando, estava vivendo. Então, é isso o que nós devemos fazer. Tem pessoas que em meio às tribulações, elas ficam de braços cruzados. Tem pessoas que de repente, elas querem jogar toalha. Elas dizem, eu não aguento esse problema, essa adversidade, essa tribulação. Muitas vezes elas se entregam. Mas a orientação, a recomendação de Deus para nós é essa: é invocarmos, clamarmos a Ele, e Deus vai nos dar folga, vai nos dar descanso. Deus, ele vai pôr um ponto final nessa adversidade, nessa tribulação que se levantou contra nossa vida. Então é isso o que você deve fazer. Essa deve ser a sua atitude, deve ser a sua postura
em meio à aflição, à tribulação, à perseguição a qual você está passando, você está vivendo, você deve invocar o seu Deus, você deve invocar o seu Senhor, porque embora essa tribulação ela seja maior que você, mas não é maior do que o Deus o qual você serve, o qual você busca. E continuando a leitura da palavra 6, o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrando que eram pessoas que se levantaram contra o salmista. E aqui ele está dizendo que ele não vai temer. O que poderá fazer o homem com ele? Por quê? Porque ele tinha certeza que a vida dele estava nas mãos de Deus. E ele tinha certeza que se os inimigos se levantassem contra ele, fizessem algo contra ele, eles só iriam prevalecer contra ele se Deus permitisse. Mas como a vida dele estava nas mãos de Deus, então o salmista, ele estava se sentindo seguro. E nós devemos ter essa fé. De repente, você diz assim, sabe, eu tô receoso, com fulano, com fulana, com ciclano, que falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo comigo, aí eu tô receoso no meu trabalho, no meu serviço, com ciclano, com fulano, será que essa pessoa, ela pretende fazer algo contra mim? Se você entregou a sua vida para Jesus e você serve ao Senhor, como estamos falando, sua vida está nas mãos de Deus. E diz a palavra que o maligno, ele não toca nos filhos de Deus. Então, Deus, ele te guarda, te protege. Deus, ele blinda você. E até mesmo o Senhor Jesus, ele disse que nós não devemos temer o homem, o ser humano, que pode matar, acabar com o corpo, mas nós devemos temer a Deus, porque Deus tem o poder de lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Então, o nosso temor deve ser para com Deus e nós devemos ter essa certeza, essa confiança que tinha esse salmista. Continuando, versículo 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Tem muitas pessoas que ajudavam o salmista Davi. Ele tinha um exército, ele tinha ali os seus amigos, os seus companheiros, enfim. Só que aqui ele está dizendo que entre aqueles que o ajudavam, que queriam o bem dele, Deus também estava. Então entenda, a pessoa, ela até pode ter pessoas que querem ajudá-la, que querem abençoá-la, que desejam o bem dela. Tem aqueles do contra, mas também tem aqueles que estão a favor. Mas, ainda que a pessoa esteja com aqueles que estão ao favor dela, se Deus não estiver na vida dela, será impossível ela prevalecer, porque o ser humano, o homem,
ele é limitado. Mas Deus não tem limites. Então, quando a pessoa ela está ali envolvida com pessoas que querem o bem dela, mas também Deus está na vida dela, então a pessoa tem a certeza e ela vai ver ali o desejo dela cumprido sobre os adversários. E aqui o desejo óbvio de Davi era que os adversários eles fossem derrotados, que ele prevalecesse contra eles. E é óbvio que o nosso desejo é que os nossos adversários, e quando eu digo adversários, não estou me referindo a pessoas, mas de repente o seu adversário é uma doença, o desemprego, uma enfermidade, os espíritos malignos que se levantam contra você. Então, é óbvio que o seu desejo é ver cair por terra a doença, cair por terra a miséria, cair por terra o diabo, os demônios, cair por terra toda a maldição, tudo aquilo que se levanta contra você. E se Deus estiver na sua vida, isso vai acontecer em nome de Jesus. Então, por esse motivo, nós devemos buscá-lo, devemos abrir as nossas bocas, invocarmos o nome dele e ele vai nos socorrer. Continuando a leitura, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então o salmista tinha pessoas que eram seus amigos, seus colegas, seus companheiros de trabalho, de guerra. Mas, mesmo ele envolvido com essas pessoas, mesmo ele tendo pessoas ao favor dele, mas a confiança desse salmista estava em quem? Em Deus. Como ele diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. De repente, esse salmista, em algum momento da vida dele, ele depositou a confiança no homem e quebrou a cara. E muitas vezes, Deus ele permite que a gente quebre a cara quando a gente, de repente, recorre ao homem, ao ser humano. Deus ele permite por quê? Porque através disso, Deus ele quer mostrar para mim, para você, que a nossa confiança tem que estar nele e não no homem, não no ser humano. Então tem pessoas ao seu favor? Tem, mas a sua confiança não pode estar neles. Você pode até contar com as pessoas, sabe? Mas a sua confiança no sentido de crer que quem pode mudar a sua vida, a sua história, quem pode te ajudar, a sua confiança nesse sentido tem que estar em Deus. Deus ele pode usar pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. Sim, pode, com certeza. Mas, mesmo assim, ainda a nossa confiança sempre tem que estar em quem? Em Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Esses príncipes aqui são autoridade, poder aquisitivo, enfim, vamos dizer assim, a pessoa buscar refúgio em governantes,
em pessoas que de repente elas têm ali aparentemente uma certa posição, e isso às vezes até mesmo dentro da empresa. A pessoa de repente ela diz: eu vou buscar ali refúgio em fulano que ele é gerente, em ciclano que ele é um supervisor, que ele é isso, ele é aquilo dentro da empresa. Enfim, não. Podemos contar com as pessoas, mas confiar, a nossa confiança sempre tem que estar em Deus. Continuando, 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Então ele foi cercado ali por outras nações, por inimigos. Nações, obviamente, que não gostavam do povo de Deus, não gostavam de Israel e de Davi. Mas ele está dizendo que, embora estas nações cercaram ele, mas ele as destruiu. Preste bem atenção. De repente você diz: eu estou cercado de problemas, de adversidades. Eu olho para um lado, olho para o outro, e é um problema, uma adversidade que se levanta. De repente você diz: é na minha vida espiritual, é na minha família, é no meu casamento. De repente você diz: é no meu trabalho, é no meu serviço, é na minha vida profissional. Não importa quem tem te cercado, ainda que o diabo, que o inferno tenha se levantado contra você e tem te cercado, mas como está escrito, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E olha só o que diz no versículo 11: cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Ou seja, tudo aquilo que te cerca, tudo aquilo que é contra você, se você invocar a Deus, vai cair por terra, vai sair da sua frente. Deus, ele vai te dar vitória por todos os lados, em nome de Jesus Cristo. O problema pode se levantar, sim, mas o nosso Deus também se levanta quando nós invocamos Ele, quando nós clamamos a Ele, quando gritamos por socorro. E para a gente finalizar, versículo 13 diz o seguinte: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Então, queriam derrubar o homem de Deus, Davi. Queriam derrubar a Israel. Queriam derrubar o povo de Deus. E é isso que muitas vezes o diabo, ele quer fazer. Ele quer empurrar a pessoa para a pessoa cair. Pessoas más intencionadas pelo inimigo, pelo diabo, elas querem nos empurrar para nos fazer cair. Mas o mesmo Deus aqui que amparou, ou seja, deu suporte para Davi, é o mesmo Deus que vai te amparar, é o mesmo Deus que vai te dar suporte e você não vai cair, mas o que vai cair é o diabo, o inimigo. O que vai cair é aquilo que se levantou contra você. E você vai ver de todos os lados as adversidades caírem por terra uma a uma.
o inimigo, a doença, a enfermidade, enfim, aquilo que de repente se levantou contra você e tem te cercado. E Deus vai te dar descanso, Deus vai te dar folga. Ou seja, você vai poder respirar e você vai poder dar o testemunho de vitória em nome de Jesus. Amém? Mas lembrando, para que isso aconteça, para que você veja o braço forte do Senhor operar na sua vida, Deus te dá folga, você deve fazer como o salmista fez. E o que ele fez? Invocou o Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Entramos na tua presença, louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Tu és grande, tu és tremendo, o Senhor se encontra acima de todas as coisas. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro, o nosso auxílio, Pai. Invocamos o nome do Senhor nesse momento, Pai, e lhe pedimos que o Senhor entre em providência nas nossas vidas, ó Santo de Israel, da mesma forma que o Senhor deu vitória para o salmista, que ele foi cercado, mas todos aqueles que o cercaram caíram por terra, meu Pai, porque o Senhor, meu Deus, estendeu seu braço forte e o Senhor estava na vida dele. Assim também eu lhe peço, acode esta pessoa que me acompanha nesse momento, Pai. E ela invoca junto comigo o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Sim, meu Deus, age na vida dela, naquilo que ela precisa. Não sei, meu Deus, se o que se levantou contra ela é na vida espiritual, se é no trabalho, se é no serviço, na vida profissional, se é uma doença, uma enfermidade que se levantou contra ela, ou de repente os demônios, Pai, ou de repente é na família, é na casa, no casamento, mas o Senhor é maior que os nossos problemas. Então, Todo-Poderoso, manifesta a tua glória, o teu poder na vida desta pessoa e faz cair por terra os inimigos, as adversidades, tudo aquilo que se levantou contra ela, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor dê descanso para ela, dê folga para ela, para honra, glória e louvor de Cristo. Receba a resposta, receba a vitória. O nosso Deus, Ele te dá folga, Ele dá descanso para você das adversidades, dos problemas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se você ainda não é inscrito, inscrita no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz.